Bom dia. Hoje a gente vai para mais uma aula da disciplina Administração Aplicada à Enfermagem, no qual a gente vai falar das leis trabalhistas na enfermagem. Quando a gente fala em leis trabalhistas, a gente sabe que são direitos garantidos não só aos profissionais da enfermagem, como a todo trabalhador. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as leis trabalhistas da enfermagem. Então, o que é o direito trabalhista? É o ramo da ciência do direito que tem por objetivo as normas, as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado, geram os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse trabalho em sua estrutura e atividade. Então, a gente sabe que o trabalhador, ele tem a consolidação das leis trabalhistas, né? Que é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho. Então, quando a gente fala em CLT, a gente pensa logo em carteira de trabalho. Todo profissional que tem carteira de trabalho, o regime de trabalho dele chama-se CLT. Quem vai fazer concurso público, principalmente dessas prefeituras, lá o regime público não é CLT, é regime estatutário. Quando a gente fala estatutário, é porque a gente sabe que as normas de direito que regem o trabalhador estão no estatuto lá do município, estatuto da União. Então, assim, quando a gente fala em concurso público, a gente pensa em estatuto. CLT, a gente pensa mais em quê? Em empresas privadas, né? Então, todo mundo que tem uma carteira assinada, o regime de trabalho chama-se CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, a CLT, ela garante o direito dos trabalhadores. Que a gente sabe que tem alguns direitos, que o trabalhador tem direito, né? Carteira assinada, férias, 13º, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, licenças. Então, a gente sabe que o governo agora está baixando uma série de medidas que vai mexer nessa CLT. Mas, por enquanto, está só em pauta para ser votada. Por enquanto, permanece essa que eu vou ler. Mas vocês vão ver que toda hora sai na televisão, no rádio, na mídia, que tem 10 mudanças que o governo vai fazer agora na CLT, né? Então, ele vai mexer até nessa parte de férias. Vocês vão ver que eu vou falar aqui uma coisa para vocês. E que no próximo mês, ou daqui a 2 meses, 1 ano, vai estar mudado. Não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque agora vai para a Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado. Então, essa CLT vai passar por uma reforma. Então, vamos falar aqui da carteira assinada. Então, a carteira de trabalho e previdência social, ela deve ser devolvida ao funcionário em até 48 horas do primeiro dia do trabalho, com dados do empregador, o valor do salário definido na contratação, a data de admissão e o cargo ocupado. Então, você vai receber uma carteirinha. Quando você faz 18 anos, você se dirige ao Ministério do Trabalho, tira sua carteira de trabalho e quando você arrumar o seu primeiro emprego, né, que é emprego, o que a gente sabe que qual é a diferença do empregado público e do servidor público. O servidor público, ele é regido pelo estatuto, como eu falei. As empresas públicas, elas têm um estatuto próprio. Então, quando se fala que o trabalhador, ele trabalha em empresa pública, aí ele recebe, que é regido pelo estatuto, o nome dele é estatutário. Já se ele trabalha para empresas privadas, né? Ou qualquer serviço que seja regido pela CLT, ele recebe o nome de empregado. E já se for para uma empresa que tem estatuto, ele recebe o nome de servidor. Então, essa é a principal diferença. Empregado e servidor público são diferentes. Empregado é regido pela CLT, o regime, e o servidor público pelo estatuto. Então, essa carteira de trabalho, quando você arruma um emprego, né? Que é empregado, que a gente se refere a CLT. Quando você
arruma um emprego, você vai entregar essa carteira de trabalho pro empregador, pro seu chefe, seu patrão, e aí ele tem que lhe devolver assinada em até 2 dias. Quando a gente fala assinar, é muito simples, né? Não, ele vai só assinar. Não, ele tem que levar lá no Ministério do Trabalho, ele tem que carimbar, ele tem que pagar os seus direitos, que tá lá na carteira, né? O FGTS, o que é mais? O INSS, que tem que estar tudo o seu direito, tudo agilizado nessa carteira. Então, não é só pegar e assinar com a assinatura dele, é muito fácil, né? Mas em 2 dias ele tem que resolver sua vida. O que é que ele vai pagar para você, se é FGTS, se é INSS, todo o seu direito tem que estar ali na carteirinha. Auxílio transporte é outro direito que cabe ao trabalhador. O auxílio transporte, ele é concedido ao trabalhador com desconto de 6% do salário bruto. Então, digamos que você ganhe lá R$1.000, né? Então, cada R$60, ele desconta do seu salário para o seu transporte, né? Aliás, é concedido ao trabalhador com desconto de 6% do salário. Então, ele vai pagar o seu transporte, desconto e recolhe de você 6%. Férias. Outro direito que o trabalhador adquiriu pela CLT. E o que é que ele fala das férias? Ele diz que todo trabalhador tem direito a 30 dias corrido de férias após 12 meses de trabalho. Então, para você ter direito a férias, você tem que trabalhar 1 ano. Quando você trabalha 12 meses ininterruptos, aí você tem direito a 30 dias de férias. Desde que não tenha mais do que 5 faltas não justificadas. Então, você também não pode faltar. Porque toda vez que você faltar, esse dia que você faltar, vai lá para as férias. Então, você não tem mais direito a 30 dias de férias se você faltar 5 dias corridos e não justificar. Ah, eu não vou trabalhar hoje não, eu vou faltar aqui 10 dias. Aí você não justificou. Aí você só vai ter direito a esses 30 dias de férias se você justificou. Se você não justificou, ele vai descontar lá das suas férias, né? Vai descontar 10 dias. Sem falar que ainda lhe bota para fora. Então, tem que justificar. Toda falta que você faltou, tem que justificar, né? Se foi por doença, um atestado médico. E se foi por outra justificativa para resolver qualquer coisa, você leva a justificativa. Cabe ao empregador decidir a data de saída do funcionário para as férias. Então, está lá no artigo 134 e 136, onde ele diz que não é só você dizer, eu tenho direito a férias, eu tenho que tirar nesse dia aqui. Não. Você vai requisitar suas férias. O trabalhador ainda vai decidir, aliás, o empregador ainda vai decidir se ele vai lhe dar essas férias nesse dia. Ele não é obrigado a dizer, porque fez 1 ano hoje, você tem direito a tirar suas férias. Não. O empregador é quem vai dizer se tem disponibilidade ou não. De acordo com o artigo 143 da CLT, o trabalhador pode converter 1/3 do salário em abono pecuniário. Então, você tem direito a 30 dias, né? 1/3 desses 30 dias, que são 10 dias, você pode vender. Você pode dizer, meu patrão, eu não quero tirar os 30 dias, porque eu já estou sobrando folga. Eu queria que você me comprasse 10 dias das minhas férias. Aí ele vai lá e paga e você fica no seu trabalho mais 10 dias. Faltas. Então, quando é que o trabalhador ele tem direito a faltas, né? Vamos lá. O artigo 473 da CLT determina que o trabalhador pode faltar ao serviço sem desconto de salário em casos de... Então, quando é que ele falta e não é descontado? Quando tiver falecimento do cônjuge, pai, mãe, filhos, irmão ou pessoa que vive sob sua dependência anônima ou autônoma, quando declarado na carteira de trabalho até 2 dias consecutivos, né? Então, você tem direito, quando tiver falecimento em algum deles, a faltar 2 dias consecutivos. Quando for casar,
né? Quando for para casamento, você tem direito a 3 dias consecutivos. Então, se você for resolver se casar, você casa na quarta, né? Porque aí você ganha a quarta, quinta e a sexta. Aí emenda com sábado e o domingo, né? 3 dias consecutivos para casamento. Quando for para licença paternidade, 5 dias consecutivos. Então, o marido deixa para a mulher parir na segunda, porque aí ele ganha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque se ela parir lá na sexta, vai entrar o sábado e o domingo, né? Então, o sábado e o domingo que ele ia ganhar vai contar como dia. Então, são 5 dias consecutivos a partir do dia que o bebê nasce. Doação voluntária de sangue devidamente comprovada, 1 dia por ano. Há ainda outras situações que pode faltar, né? Adicional noturno. Então, o que é que se compreende do horário noturno? Então, a gente sabe que o trabalhador, a hora noturna dele é diferente da hora diurna. A hora diurna é contada 60 minutos. A hora noturna é contada só 52 minutos. Então, quando o trabalhador ele trabalha de 22 horas até 5 horas da manhã, esse horário é denominado de horário noturno. E ele tem direito a uma remuneração, mais uma remuneração, que é o adicional de insalubridade, né? Aliás, adicional de insalubridade todo trabalhador da área de saúde tem. O que vai variar é o grau, né? O grau de insalubridade, o grau de risco, né? Que a gente sabe que essa insalubridade ela pode ser de 10%, de 20%, de 30% e de 40%. É 10%, 20%, 30% e 40%. Então, o valor do acréscimo varia de acordo com a convenção coletiva de cada categoria. Então, o pagamento da hora noturna é feito a cada 52 minutos e 30 segundos. 13º salário. Então, o pagamento do 13º salário é feito em 2 parcelas. Quem é que vai ter direito a 13º salário? Todo trabalhador que for regido pela CLT, né? O estatuto também tem direito ao 13º. Mas como é que eu vou calcular o 13º salário? Como o próprio nome diz, é o 13º salário. Então, a cada 12 salários, você tem direito ao 13º salário. Agora, se você começou a trabalhar no mês de julho do corrente ano, lá em dezembro, eles vão lhe dar o 13º salário, mas proporcional aos 6 meses que você está trabalhando. Você não vai ganhar o 13º salário, é o seu salário completo, mas desde que você tenha 12 meses de trabalho. Se você tem só 6 meses, ele vai ser proporcional aos 6 meses, entenderam? Outros benefícios, como a alimentação, assistência médica odontológica, variam de acordo com o que foi definido na contratação ou conforme acordo coletivo da categoria. FGTS. O que é que significa isso? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, esse FGTS, ele foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, né? Então, esse FGTS, o empregador recolhe 8% do salário bruto do funcionário para o fundo de garantia, né, do FGTS. Então, esse fundo, ele é depositado nas contas vinculadas à Caixa Econômica Federal. E em caso de demissão ou aposentadoria, o trabalhador pode sacar o valor depositado. Então, você todo mês, né, o seu patrão, você não pega nesse dinheiro. O seu patrão desconta do seu salário 8% e joga lá na Caixa Econômica Federal. Quando você sair desse emprego ou você se aposentar, tem outros casos também que você pode sacar o FGTS quando adoecer. Mas esse caso aí ninguém quer, né? Quando for se aposentar, ou então quando sai do emprego. Quando você deixou o emprego, aí você tem aquele FGTS, que é como se você tivesse uma poupança que você fez forçada, né? E aí você vai receber esses direitos, que um desses direitos é o FGTS que foi depositado.
trabalhadores excluídos da CLT. Então, o trabalhador autônomo, o eventual e o empreiteiro. Então, esses trabalhadores, eles serão excluídos da CLT. Podemos definir o trabalho como qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo. Quando a gente fala em empregado, refere-se ao cargo ou ocupação do indivíduo na empresa ou órgão público. Aviso prévio. Então, o aviso prévio é a comunicação antecipada e obrigatória do trabalhador. Esta comunicação deverá ser efetuada no prazo mínimo de 30 dias para contratos que tenham até 1 ano de vigência. Então, se você está trabalhando aqui de carteira assinada, aí você deve avisar o seu patrão pelo menos 30 dias antes, que é o aviso prévio. Assim como você vai sair e você não pode deixar ele na mão, porque você tem que avisar com 1 mês antes, ele também não pode lhe deixar na mão, porque faz parte do contrato de você, da CLT. Então, quando você assina a sua carteira ou você está trabalhando para alguém, a gente deve ter o compromisso de não despachar a pessoa em cima da hora, né? O seu patrão, ele vai ter que lhe avisar que vai lhe botar para fora pelo menos 1 mês antes. Ele vai dizer, olha, fulano, eu não estou mais podendo lhe pagar, ou eu arrumei outro empregado para o seu lugar, mas eu estou lhe demitindo aqui 30 dias antes, então eu lhe peço para você procurar outro emprego, porque a partir do mês que vem eu não vou mais lhe pagar. Então ele avisou, né? Não te deixou na mão. Assim como ele fez isso, você também não pode deixar ele na mão. Olha, patrão, assim como você está me pagando, eu também estou lhe avisando que eu arrumei outro emprego e eu estou querendo sair daqui. Então, eu vou lhe dar o prazo de 30 dias para você se organizar e arrumar outra pessoa. Então, nem o empregado e nem o empregador deixa um dos dois na mão, né? Então, o aviso prévio ele pode ser de 2 tipos. Trabalhado e indenizado. O aviso trabalhado é quando o empregado continua exercendo suas funções normalmente até que o prazo se extinga e ele saia da empresa. Então, ele deu o aviso prévio dele, mas ele continua trabalhando até o patrão arrumar outro. E o aviso prévio indenizado é aquele que, quando a parte que recebeu o aviso tem direito a uma indenização referente a um salário do empregado e não cumpre o período de trabalho estipulado pela lei. Então, aqui voltando no aviso prévio. Então, se você chegou para o seu patrão e disse, olha, patrão, eu estou saindo amanhã, você não deu tempo para ele se organizar e arrumar outra pessoa. Aí você vai pagar um salário mínimo igual que você ganha para ele, que é a multa. Então, você tem que avisar. Está escrito lá na CLT. Assim como o empregador, ele também não pode chegar para você em cima da hora, não. Você está demitido, pega suas coisas e vai-se embora. De jeito nenhum. Não, doutor, você não pode me demitir assim, não. Eu tenho uma família para criar, eu tenho filhos, eu tenho tudo, tenho contas a pagar. Você não pode me demitir assim, não. Não tô nem aí. Esse não tô nem aí dele, ele tem que lhe pagar um salário igual que você ganha. Porque você ficou na rua. Você não tem como arrumar um emprego da noite pro dia. Então, o aviso prévio é justamente isso. Se você tem que dar 30 dias, né? Tanto o empregador como o empregado tem que dar 30 dias para se organizarem. E se você não fizer isso, você vai pagar a multa. Tanto você como o empregador. Os dois vão pagar a multa se dessa demissão do trabalhador, você deixar o empregador na mão. Então, cada um vai pagar um salário mínimo, igual que você ganha. Horas extras. É todo o período de trabalho excedente a jornada de trabalho. Então, você foi contratado para trabalhar 8 horas por dia. Aí, todo dia você está trabalhando 10, né? Todo dia está passando 2 horas. No final do mês, aquelas horas trabalhadas, ele tem que lhe pagar. É hora extra, né? Não está no seu contrato. Diante disto, é obrigatória a concessão de um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 para repouso, alimentação e trabalho contínuo, cuja jornada exceda 6 horas. Então, se você
tem um contrato de trabalho que você tem que trabalhar 8 horas por dia, então ele vai ter que lhe dar 1 hora ou 2 para descanso. Ou você trabalha de 8 às 12, aí sai para trabalhar e volta de 2 às 6. 2 às 18, 14 às 18, né? Então, você tem que ter um período de descanso de 1 a 2 horas. Você não pode trabalhar 8 horas corridas, até que você tem que se alimentar nesse período e descansar, né? Agora, 6 horas não. 6 horas podem ser corridas, mas 8 horas tem que ter 1 a 2 horas de intervalo para descanso e alimentação. A mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais, de meia hora para quando ela amamentar o próprio filho. Então, se a mulher, além do que, ela tem direito à licença maternidade, né? De 120 a 180 dias, dependendo da empresa. Tem algumas empresas públicas que são 180. Na empresa privada é 120, que são 4 meses. Aí ela voltou, né? Ela voltou e continua amamentando o neném. Então, ela tem direito a um descanso, né, de meia hora. Então, ela pode sair meia hora antes do serviço todo dia, enquanto ela amamentar o bebê. O funcionário tem direito a, no mínimo, 24 horas de descanso por semana, remunerado preferencialmente no domingo, exceto quando a atividade profissional exige trabalho aos domingos. Então, você tem direito a um descanso de 24 horas por semana trabalhada. Esse descanso não é obrigado a ser todo domingo, não. Pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta, pode ser no sábado e pode ser no domingo, né? Então, é um descanso por semana. Não vão dizer aqui que sair da aula, a professora disse que todo domingo eu tenho que descansar. Não é obrigado a ser todo domingo, não. É um descanso de 24 horas por semana. Pode ser no domingo, pode ser na segunda, qualquer dia da semana, mas tem que ser 24 horas. No caso da mulher, deve haver um descanso dominical a cada 11 horas. Além das folgas a que o funcionário tem direito de acordo com a duração semanal do trabalho. Devem ser incluídas também as folgas referentes aos feriados e religiosos. Então, feriado a gente já sabe que é direito nosso, né? O adicional de insalubridade. Então, adicional de insalubridade são consideradas atividades ou operações insalubres, aquelas que, por sua natureza, tenham condições ou métodos de trabalho que expõem o empregado a agentes nocivos, à saúde acima dos limites, a tolerância fixada em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Então, a gente falou lá em biossegurança que o trabalhador, ele tem os riscos ocupacionais, né? Vocês ainda lembram? Os riscos físicos, os riscos biológicos, os riscos químicos, os ergonômicos e os acidentais. Então, esses riscos aí, a capacidade desses riscos é que vai dizer qual é o tamanho do adicional de insalubridade que você vai ter. Você pode ter um adicional de insalubridade de 10%, de 20%, de 30% e de 40%. Então, o Ministério do Trabalho estabelece agente nocivo bem como os critérios qualificados e quantitativos para a caracterização das condições de insalubridade. Aí é o que eu acabei de falar. Ruído, impacto, calor, radiação, trabalho em condições hiperbáricas, vibrações, frio, o sangue, né? Agentes químicos, poeiras minerais, gases e vapores. Então, esse valor da insalubridade, ele varia de 10% a 40%. Quando a gente fala em 10%, é para insalubridade de grau mínimo. Quando a gente fala em 20%, insalubridade de grau médio. E quando a gente fala em 40%, insalubridade de grau máximo. O adicional de periculosidade é um adicional concedido aos funcionários expostos a atividades ou operações que são consideradas perigosas. A remuneração é de 30% sobre o salário base, sem gratificação e outros adicionais. O empregado público deverá optar pelo adicional se por acaso advirem sobre o seu trabalho o de periculosidade e o de insalubridade. A duração horária e diária do trabalho. Então, nenhum empregador poderá contratar ou remunerar a enfermagem com salário inferior à jornada de 36 horas, né? Nem de 36 horas,
nem de 44 horas semanais, que é essa a duração das horas trabalhadas. Então, fica assegurados a enfermagem. 20% do salário base para aqueles que exercem função de chefia geral. 10% do salário base para aqueles que exercem função em UTI, centro cirúrgico, unidade de hemodiálise, central de controle de infecção hospitalar. 5% do salário base para aqueles que exercem função em psiquiatria. E aí, daqui para frente, a gente vai falar sobre legislação do exercício profissional da enfermagem, que eu botei aí o decreto regulamentador do exercício profissional, que a gente também já estudou em outras áreas, que é a Lei 7.498 de 86, que fala sobre as categorias de enfermagem, né? Os direitos, os deveres, as proibições, a disponibilidade. Então, dêem uma estudada, façam a atividade e mandem para mim, tá certo? Muito obrigada a todos e um excelente dia. Boas aulas, bons estudos. Muito obrigada.